Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, né, ao nosso encontro semanal de ciências. Hoje, né, desta semana, depois de uma semana que vocês já tiveram contato lá na escola, né, já foram a primeira semana presencial, agora vão ter aula de reforço em casa. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, pegue o seu material. E você também, né, que não está indo para a escola, que está fazendo somente o acompanhamento de casa. Então, você não vai ficar de fora, não é? Então, pegue seu material, vamos lá? Em nosso livro, nós vamos abrir da página 102 à página 107. Vocês devem estar lembrados dessa imagem, que elas são células da mucosa da boca vista ao microscópio. Vocês devem estar lembrados, né, que o nosso corpo, que o corpo dos seres vivos é formado por células. Mas o que são células? A célula é a menor unidade viva do corpo do ser vivo. Elas não apenas formam, não é? Elas estruturam o nosso corpo, como elas também desempenham funções. Então, à medida que elas vão lá, uma ao lado da outra, compondo tecidos, compondo os órgãos, né? Formando todo o nosso corpo, dentro dela, né, no interior da célula, acontece uma série de transformações, né? Uma série de processos e que são fundamentais para o nosso corpo, né, para o corpo dos seres vivos, para o desenvolvimento, né, o bom funcionamento. Então, gente, é muito importante conhecer, é muito importante estudar as células. Olha só, se o meu corpo depende do bom funcionamento das células, então eu preciso conhecer esse funcionamento das células. Eu preciso saber como é que elas são, como é que elas funcionam, né? O que que acontece dentro desta célula. Então, é muito importante. Se ela não estiver bem, então, consequentemente, o meu corpo não estará bem. Vamos conhecer o funcionamento? Olha aí. Nós vimos, né, que existem seres formados por uma única célula, né, e esses seres são chamados de unicelulares. Mas também existem seres que são formados por inúmeras células, e eles são chamados de multicelulares ou pluricelulares. Mas elas são tão pequenas que nós não conseguimos enxergar sem a ajuda de um aparelho adequado, não é? Olha só, calcula-se que o corpo humano, né, de um ser humano adulto, haja em média cerca de 30 trilhões de células. Então, imagina o seu corpo aí com 30 trilhões de células. A célula é bem pequenininha, né? Você não vai conseguir, se eu olhar para a minha pele é toda formada de células. Mas se eu olhar para ela, eu não vou conseguir ver essa célula tão pequenininha, não é? Ela vai se agrupar com inúmeras células para poder formar minha pele, mas eu não vou conseguir enxergar, aqui é uma célula, não tem como. Eu preciso de um instrumento adequado para poder enxergar. Então, já entendemos com relação à quantidade de células, qual é a classificação, né, desses seres vivos. Unicelulares, o que tem o corpo formado por uma única célula, nós veremos aí exemplos. E multicelulares ou pluricelulares, para aqueles que têm o corpo formado por inúmeras células. Vamos lá. Logo no início, o nosso livro já mostra um exemplo de um ser vivo que tem o corpo formado por uma única célula, né? Ele é unicelular, que é a ameba. A gente está vendo essa imagem tão grande aí, mas ela é bem pequenininha, não é? A maioria das células mede menos que a 10ª parte de 1 milímetro. No entanto, algumas, como o zigoto humano, chegam a atingir essa medida. Vocês lembram que o zigoto é a célula inicial, né, de um embrião, após a fecundação, né, dos gametas do espermatozoide com o ovócito, eles formam o zigoto. Mas isso é bem pequenininho. Mas para vocês terem uma ideia, que a maior, né, essa aí é a maior, uma das maiores, né, chega à 10ª parte de 1 milímetro. Então, não é fácil de se ver. Como é possível estudar estruturas tão pequenas? Nós já vimos que só é possível graças a esses instrumentos, né, que é o microscópio óptico, que é o mesmo que microscópio de luz, ou também tem o microscópio eletrônico,
que ele vê mais ainda, não é? Ele é mais especialista, ou o microscópio de varredura também. São microscópios assim, muito importantes, né? Usados nos grandes laboratórios aí, nos laboratórios para fazer esse tipo de trabalho. Com a ajuda do microscópio, que os cientistas descobriram a existência da célula. Houve o tempo que eles não sabiam, né? Então, quando eles identificaram o microscópio, nós vamos ver essa historinha aí, né, do Robert Hooke, mais adiante. Como foi que ele descobriu a existência de uma célula? Aqui tem uma comparação, né, de tamanhos diferentes, para a gente ter uma ideia de tamanhos. Né? Olha, a ameba, olha o tamanho da ameba, o óvulo, a célula da pele, a hemácia, né, que é a célula vermelha do sangue, e o espermatozoide. Olha aí. Bem pequenininhos, né? Existem outros que são maiores, né? Imagine que aqui é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, né, que é o ovócito, e quando ele já está fecundado, ele forma o zigoto. Então, é aquela célula que falou lá que podia chegar à 10ª parte de 1 milímetro, enquanto a ameba é bem maior, né? À medida que progrediam os estudos sobre a célula, descobria-se que ela se alimenta, cresce e realiza as diversas funções fundamentais para a manutenção da vida. Então, foi isso que nós falamos já desde o início. Elas não apenas formam o nosso corpo, como elas também realizam diversas funções fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. A célula passou, então, a ser considerada a menor parte viva de um organismo, é a unidade estrutural e funcional da vida. O ramo da biologia que estuda células é denominado citologia. Agora vamos ver o interior da célula. Nós já lembramos a estrutura básica da célula, não já? Vocês estão lembrados? Vocês sabem me dizer? Quais são as 3 partes básicas da célula? Membrana, citoplasma e o núcleo. O exemplozinho básico é o ovo. Um ovo tão comum para nós. A casca representa a membrana. Para que será que serve, gente? A membrana. Ela controla a entrada e saída de substâncias da célula. Abaixo da membrana, quem é que fica no interior da membrana? No ovo, abaixo da casca, vem a clara. A clara também representa uma parte fundamental da célula, que é o citoplasma. É uma região gelatinosa, onde ficam imersos outras estruturinhas bem menores da célula. E, inclusive, o núcleo, que nós podemos representar ele no ovo, a gema. Né? A gema corresponde ao núcleo. Então, membrana, citoplasma e núcleo, casca, clara e gema. As 3 partes fundamentais, as 3 partes básicas da célula. Vamos lá, vamos acompanhar. Gente, aqui abaixo tem 2 esquemas, uma célula animal e uma célula vegetal. Elas compartilham das partes básicas, olha aí, o núcleo, as 2 têm núcleo, o citoplasma, as 2 têm citoplasma, e a membrana, as 2 têm a membrana. Além dessas estruturas, né, que são as básicas, tem essas organelas, que são essas coisinhas miudinhas que ficam no interior, ficam no citoplasma. Algumas delas são iguais, né, e outras são diferentes, da célula animal para a vegetal. Por exemplo, mitocôndria. Tem mitocôndria na célula animal e mitocôndria na célula vegetal. Já o cloroplasto, só vamos encontrar na célula vegetal. Cloroplasto, olha aí, é onde tem o pigmento verde, né? Onde fica a clorofila, que dá a cor verde às plantas. E essa outra organela, que também o vacúolo de suco celular, também só vamos encontrar na célula vegetal. Além dessas 2, tem mais uma, que é a parede celular, é outro revestimento, olha aí, da célula vegetal. Isso aqui nós só encontraremos na célula vegetal e não na célula animal. Muito bem, eu sei que vocês já estão tirando isso de letra, né? Aí tem as funções de cada uma dessas estruturas. A membrana plasmática, que é a capinha de fora. A película, que envolve a célula e, entre outras funções, regula o que entra nela e o que sai dela. Vamos lá. Vocês podem continuar a leitura aí, se vocês acharem necessário.
Aí, no caso da célula vegetal, ela tem uma parede celular, né, envolvendo essa membrana. E ela participa, né, da sustentação da célula. Ela é rígida, durinha, né? Aí, entre a membrana plasmática e o núcleo, vem o citoplasma, então, que é um material gelatinoso, né, formado por água, sais e outras substâncias. E é nessa região que ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida. Além disso, nele se encontram as organelas que realizam diversas funções dentro das células. Lembra da mitocôndria que nós falamos agora? Os cloroplastos, o vacúolo do suco celular. Então, isso tudo são exemplos. Vamos lá. A mitocôndria, nós já vimos que ela é responsável, né, pela energia, né? Olha aqui, ó. A organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Então, já sabe que a célula falou em energia, vai procurar quem? As mitocôndrias. O vacúolo celular é uma cavidade cheia de líquido que armazena sais, águas, proteínas e principalmente água. Quer dizer, eu repeti, né? Sais, açúcares, proteínas e principalmente água. Então, esse daqui é uma estrutura da célula vegetal. Os cloroplastos, né, organelas de cor verde que contêm o pigmento clorofila e que realizam a fotossíntese, também da célula vegetal. Mas e o núcleo? O núcleo faz parte das duas, né? O núcleo é uma espécie de centro de controle das atividades, né? É onde se encontra o quê? O DNA. Muito bem. É o DNA, é a informação genética, não é? Continuando. Já começamos a falar sobre o microscópio, né? Vamos só rever aqui. Aqui nesse esquema mostra as estruturas básicas do microscópio, né? Onde coloca o objeto a ser observado, né? Vai estar aqui nessa mesinha, ó, a platina, a base. Aqui são as lentes, né? As objetivas. Elas são o nome é objetiva porque fica próximo ao objeto. Já essa daqui, ó, a lente ocular, é porque vai ficar próximo ao nosso olho. Então, tem um conjunto de lentes aqui que aumenta o tamanho e outro conjunto, aliás, e outra lente aqui que aumenta o tamanho também. Então, a quantidade de vezes que vai dizer quantas vezes aumentou a imagem. Digamos, se aqui aumenta 10, aqui aumenta 10, aí você vai multiplicar 10 vezes 10. Não, aqui só aumenta 5, então vai ser 10 vezes 5, certo? Vai multiplicar a lente ocular, né, a quantidade, vezes a quantidade de vezes da lente objetiva, para até encontrar o resultado. Então, a partir dessa imagem aí, desse esquema, dá para a gente ter uma ideia, né, de como funciona o microscópio. Continuando, olha aí, a invenção do microscópio. Eu lembro que eu falei para vocês agora há pouquinho, como foi que eles descobriram, né, a existência da célula, como foi que tudo aconteceu. Então, o microscópio, como muitas outras invenções, foi aperfeiçoado ao longo do tempo. Então, graças ao trabalho de vários técnicos e cientistas. Então, mas vamos conhecer melhor essa história aí. Os primeiros microscópios, que eram simples e ampliavam a imagem do objeto de estudo apenas cerca de 20 vezes, teriam sido criados por volta de 1600 pelos fabricantes de óculos holandeses, né, Hans e Zacharias Janssen, que era pai e filho. Mas em 1665, o cientista inglês Robert Hooke, né, 1635 a 1603, foi o tempo que ele viveu, observou fatias finas de cortiça com o auxílio de um microscópio que ele construiu, associando duas ou mais lentes dentro de um tubo de metal. Então, observa aí na figura, olha aí, o primeiro microscópio, né? O microscópio que ele utilizou. E aqui ele observou a, a fatia da cortiça e o que foi que ele conseguiu ver? Um monte de buraquinhos. Então, ele conseguiu ver apenas esses pequenos espaços na cortiça, que chamou de células. A célula, o significado de célula seria cella, né, em latim, que é um pequeno cômodo. Não são pequenos espaços? Hoje sabemos que o que Hooke observou, na verdade, era o envoltório das células vegetais, que é a chamada parede celular. Por que não tinha nada dentro? Vamos lá. Dentro do envoltório havia um espaço vazio já sem vida, pois as células que formavam o material original tinham morrido e sido decompostas, restando apenas a parte mais resistente, né? A que demora mais tempo a
se desintegrar, que seria a parede celular. Vamos lá. Aí tem outras descobertas aí, né, de outras pessoas. Vamos lá, vamos lá. Contudo, inicialmente, essas descobertas não tiveram muito impacto na comunidade científica. Foi somente no século XIX que os estudos microscópicos ganharam importância. Gente, nessa época, a população europeia crescia rapidamente e a necessidade de produzir mais alimentos provocou grandes transformações na agricultura. Os cientistas passaram a querer conhecer melhor as características das plantas e como elas se reproduziam. O microscópio teve grande utilidade nesses estudos. E até hoje, né? Até hoje é fundamental. Até hoje não existe um laboratório sem um microscópio. Ele é fundamental para se ver todos esses organismos que são tão pequenos, incapazes de se enxergar a olho nu, certo? Vamos lá para a nossa atividade. Nós vamos fazer as questões de 5 a 8, né? Da página 111. Olha elas aqui. Olha, na questão 7 aqui, veja que imagem, assim, bem repleta de estruturinhas. Hoje nós só falamos de mitocôndria, né, de parede celular, de cloroplastos, de vacúolo, né? Mas no decorrer dos estudos, né, no decorrer dos anos, vocês vão conhecer outras inúmeras estruturas que formam a célula. Então, aos pouquinhos, porque são muitas, então a gente não consegue compreender tudo, né? Mas olhem só, nessa imagem dá para ver quantas estruturas tem aqui. E cada uma delas, gente, desempenha papel fundamental. Então, assim, não vamos falar sobre tudo, mas dá para vocês terem uma ideia que ela é bem recheadinha, não é oca. Aquela imagem oca lá que Robert Hooke observou na cortiça, não é? Está bem diferente dessa aqui. Olha quantas estruturas. E por que não tinha? Porque já tinha sido decomposta, né? Já tinha morrido aquele material. Então já estava em fase de decomposição. Não é isso que acontece? Com as folhas, um galho de uma árvore que morre, né? Com o passar do tempo, ela se destrói, ela volta para o solo, né? Um animal que morre, ele se decompõe, certo? Então vamos lá na página, na questão 5. As células que formam o músculo geralmente têm muitas mitocôndrias, passando da função desempenhada pelos músculos, pensando na função desempenhada pelos músculos, elabore uma explicação para esse fato. Então, gente, as células que formam o músculo geralmente têm muitas mitocôndrias, então vamos pensar na função desempenhada pelos músculos e elaborar uma explicação para esse fato. Gente, os músculos precisam de energia, não é? Para mover todo o nosso corpo, né? Seja para a gente realizar movimentos ou internamente, né? Nosso coração é um músculo. Então, o nosso corpo é cheio de músculos. E o músculo precisa de energia. E o que é que as mitocôndrias fazem? Elas liberam a energia para as células. São elas que vão lá trabalhar atrás da energia, não é? Através do oxigênio, dos nutrientes e do oxigênio. Certo? Então, vamos responder a questão 5. As mitocôndrias são estruturas que têm como função a liberação de energia dos nutrientes para a célula, utilizando o gás oxigênio. Os músculos promovem os movimentos de órgãos e outras partes do corpo e dependem de muita energia para executar essas ações. Então, olha aí, gente, deu para entender? Vamos lá. A questão 6, 7 e 8 será com vocês, tá bom? Por enquanto, né, a gente vai parando por aqui, vai encerrando nossa aula por aqui e já já retornaremos com a nossa segunda videoaula semanal, tá bom? Então fiquem com Deus e tenham uma ótima aula.